A maioria dos cristãos vai chegar no céu e se arrepender. Não por estar lá, mas por como chegou. Existe um momento que quase nenhuma igreja fala, e ele decide como vai ser a sua eternidade. Não é o juízo final, e não é sobre perder a salvação. É pior, você pode ser salvo e ainda assim perder tudo. Tudo. A Bíblia chama isso de tribunal de Cristo. Não é para condenar ímpios, é para confrontar salvos. Ali não se decide céu ou inferno. Ali se decide se a sua vida valeu a pena. E você sabe que a resposta pode não ser a que você quer ouvir. Se você acha que isso não é com você, é porque ainda não percebeu que Deus anda te pedindo em silêncio. E você sabe exatamente do que eu estou falando. E você já sentiu isso, não é? Aquele aperto no estômago quando Deus te pede algo e você finge que não ouviu. Aquele mal-estar quando vê alguém sofrendo e desvia o olhar porque não é problema seu. E o que você vai descobrir sobre si mesmo naquele dia vai te chocar mais do que qualquer pecado que você já cometeu. Imagina você em pé diante de Jesus. Ele não te pergunta se você pecou. Você já foi perdoado. A salvação já foi resolvida. Mas agora ele faz outra pergunta. Uma pergunta que você não esperava. O que você fez com tudo que eu te dei. E você vai ter que responder sem filtro, sem desculpa, sem mentira. Imagina a cena. Você diante de Jesus, ouvindo o silêncio constrangedor depois que ele pergunta o que você fez com tudo que recebeu. Você sente o peso das mãos vazias, vê a fumaça das suas obras subindo e percebe que não tem nada para mostrar. Tem cristão que vai passar 1000 anos no céu, desejando poder voltar atrás por apenas 5 minutos na terra. A boa notícia é, enquanto você está ouvindo isso ainda dá tempo, mas só se você tiver coragem de ouvir o resto. Tem algo que quase ninguém te conta sobre esse dia. O Tribunal de Cristo não é um evento de 5 minutos, não é uma revisão rápida da sua vida. É um processo completo, onde cada obra será exposta, cada palavra será revisada, cada intenção será revelada. Paulo disse em 2 Coríntios 5:10 que todos nós devemos comparecer diante do Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que fez por meio do corpo, ou bem ou mal. Sabe o que isso significa na prática? Significa que aquele domingo que você preferiu ficar na cama em vez de ir à igreja, aquela oferta que você segurou porque estava apertado, aquele parente que você evita falar de Jesus porque é complicado, tudo isso vai ser exposto, sem filtro. E sabe o pior? Sua família vai estar lá, vendo tudo, sabendo de tudo. Não é sobre salvação, é sobre recompensa, é sobre galardão, é sobre o que você construiu enquanto estava vivo. E aqui está o choque. A maioria dos cristãos vai descobrir que construiu muito menos do que imaginava. 1 Coríntios 3 diz que a obra de cada um será provada pelo fogo. Se o que você construiu permanecer, você recebe galardão. Se queimar, você perde, mas você mesmo será salvo. Todavia, como pelo fogo. Sabe o que isso significa? Significa escapar de um incêndio. Você sai vivo, mas perde tudo. Suas roupas queimadas, suas mãos vazias. Você sobrevive, mas chega nu. É assim que alguns cristãos vão entrar no céu, salvos, mas envergonhados. Talvez você não pregue, talvez você não seja missionário, mas existe uma pessoa na sua vida agora, pode ser seu filho, seu cônjuge, seu colega, que está se afastando de Deus, e você viu acontecendo semana após semana, e escolheu não se envolver, porque é desconfortável, porque você não sabe o que dizer. E no tribunal Jesus vai te mostrar o momento exato em que essa pessoa tomou a decisão final de se afastar. E você vai descobrir que foi 3 dias depois da última vez que você a viu e não disse nada. Não é que você não tinha capacidade, é que você escolheu conforto, e conforto nunca salvou ninguém. Nunca mudou ninguém. Nunca construiu nada que o fogo não queimasse. Mas essa pessoa ainda está viva, você ainda pode mandar uma mensagem, fazer uma ligação, e dessa vez falar a verdade que pode mudar a eternidade dela. Porque 5 minutos de coragem aqui valem mais que 1000 anos de arrependimento lá. E tem algo pior. Você vai ter memória perfeita naquele dia. Você vai lembrar até do cheiro daquele dia. Do som da chuva quando você passou direto pela pessoa que precisava de você. Da sensação exata no peito quando o Espírito Santo te cutucou e você fingiu que não sentiu. Você não vai esquecer nada. Não vai ter névoa.
não vai ter justificativa. Vai lembrar da pessoa desconhecida que cruzou o seu caminho. Vai lembrar do colega de trabalho que você viu se afundando. Vai lembrar do seu próprio filho pedindo ajuda e você disse que estava ocupado. E o pior de tudo, você vai ver o que poderia ter acontecido se você tivesse obedecido. Jesus vai te mostrar uma vida, uma pessoa que você cruzou, alguém que estava quebrado, perdido, desesperado. E o Espírito Santo te mandou falar com essa pessoa, mas você estava com pressa, ou com vergonha, ou simplesmente não quis se envolver. E Jesus te mostra. Aquela pessoa morreu sem conhecer a Ele, e você era a única chance que ela tinha. Você vai ver não só a pessoa, mas a família dela, os filhos, os netos, gerações inteiras que poderiam ter sido alcançadas se você tivesse obedecido. E não tem como voltar, não tem como consertar. O tempo acabou. Mas aqui está a diferença entre condenação e convicção. Condenação te paralisa, convicção te move. E se algo está mexendo dentro de você agora, não é condenação, é o Espírito Santo te dando uma última chance. Jesus contou uma parábola sobre isso. Um homem entregou talentos aos seus servos e foi embora. Quando voltou, cobrou o resultado. E teve um servo que não roubou, não destruiu, não gastou. Ele só não multiplicou e foi condenado por isso. No tribunal de Cristo você não vai ser julgado só pelo que fez de errado. Você vai ser confrontado pelo que não fez, pelas oportunidades que desperdiçou, pelo potencial que enterrou. E isso dói mais do que você imagina, porque ali você vai perceber que a vida inteira que você viveu poderia ter contado para a eternidade, mas você escolheu viver para o temporário, para o conforto, para o seu próprio reino. Neste exato momento você está numa encruzilhada eterna. Caminho A continua como está e chega no céu envergonhado. Caminho B muda hoje e chega com galardão. Não existe caminho C. Não tem meio termo na eternidade. Alguns cristãos vão sair do tribunal de Cristo com galardão, com recompensa, com honra. Eles vão ouvir: bem está servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Mas outros vão sair de mãos vazias, salvos, mas sem nada, sem galardão, sem recompensa, sem honra. E não é por um dia, é para sempre. As recompensas do tribunal de Cristo não são medalhas simbólicas, são responsabilidades eternas, autoridade no reino de Deus, posição no milênio, proximidade com Cristo. A Bíblia fala de cristãos que vão reinar com Cristo e fala de cristãos que vão apenas estar presentes. Alguns vão ter autoridade sobre cidades, outros vão ser servos, e tudo isso é decidido no tribunal. Você pode passar 1000 anos no milênio vendo outros cristãos reinando, enquanto você só assiste, porque você desperdiçou a vida que Deus te deu. E depois do milênio, quando começar a eternidade, você vai carregar para sempre a consciência do que poderia ter sido, mas não foi. Deus vai enxugar as lágrimas dos seus olhos. Mas antes disso, você vai chorar. Vai chorar pelo tempo perdido, pelas oportunidades desperdiçadas, pela vida que você poderia ter vivido. E não adianta dizer que você não sabia, porque você sabe, você sempre soube, você sabe exatamente onde está falhando, onde está desobedecendo, onde está desperdiçando. Você só se acostumou a ignorar, a empurrar com a barriga, a adiar, mas um dia não vai ter mais adiamento, porque Jesus está voltando. E quando ele vier, Apocalipse 22:12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. O galardão já está separado. A pergunta é: você vai receber alguma coisa ou vai ficar olhando os outros receberem? Então para de se enganar, para de viver como se a salvação fosse o final da história. A salvação é só a entrada, o tribunal é a prestação de contas. E você não vai poder culpar ninguém, não vai poder dizer que não teve tempo, ou que não teve oportunidade, ou que ninguém te ensinou. Porque você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, você tem tempo. O que você não tem é desculpa. Hoje, você ainda pode mudar o resultado do seu tribunal, mas amanhã pode ser tarde, porque ninguém sabe quando Jesus volta, e quando ele voltar, acabou. Tem alguém assistindo isso agora que está com lágrimas nos olhos, porque você sabe que eu estou falando especificamente com você, e você sabe exatamente qual área da sua vida precisa mudar hoje. Talvez este vídeo seja o último aviso que você vai receber, e isso não é ameaça, é misericórdia. Agora você tem uma escolha que vai ecoar na eternidade.
Você pode fechar esse vídeo e fingir que nada mudou. Ou você pode fazer algo que nunca fez antes. Assumir um compromisso público com Deus. Escreve galardão se você vai começar hoje a viver para a eternidade, não para o conforto. Ou escreve vazio se você reconhece que tem desperdiçado a vida que Deus te deu. Porque reconhecer é o primeiro passo para mudar. E eu vou ler cada comentário como uma confissão diante de Deus. Porque quem ignora isso hoje vai chorar isso depois. E se você quer se preparar de verdade para o tribunal de Cristo, segue este canal. Porque aqui a gente não esconde a verdade. A gente entrega ela inteira